Quando a gente está migrando para uma ferramenta BIM, geralmente uma dificuldade que muitos têm é a criação de esquadrias personalizadas. Se você não tem o domínio da ferramenta, esse é um fator que pode travar o seu processo e te impedir de migrar definitivamente para uma ferramenta e conseguir desenvolver um projeto do início ao fim nela. Eu sou Lucas Bacelar e nesse vídeo eu vou compartilhar com você uma live que eu realizei em uma das semanas do meu último evento online, onde eu mostrei várias técnicas que eu utilizo na metodologia BIM para arquitetos para desenvolvimento de esquadrias. Inclusive, eu fiquei até na dúvida se eu deveria publicar aqui esse conteúdo ou não, porque realmente é um conteúdo muito precioso que eu até então compartilhava apenas com os alunos lá do BIM para arquitetos. Mas se você está vendo esse vídeo aqui, é porque eu resolvi publicar. Então, por favor, clique em gostei, compartilhe esse conteúdo para mais pessoas também. E se você está chegando aqui no canal agora, ainda não conhece o nosso trabalho, se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Ative também o sininho para você ficar sabendo de todas as notificações aqui sempre que a gente publicar um vídeo novo no canal. Então, bora lá para o vídeo. Então, olha, esse aqui é um arquivo do zero da ArchiCAD, tá? Utilizando o template padrão brasileiro. Então, você tem aqui, ó, quando eu pego a ferramenta porta, eu vou ter já alguns favoritos, né? Esses favoritos que você está vendo aqui, eles foram criados a partir dos objetos nativos que a gente tem aqui dentro do ArchiCAD, tá? Os objetos de porta, para portas de abrir, portas de correr, de rotação, né? Garagem, sanfonada e portas e vãos de porta. Então, do mesmo jeito aqui no nosso template, a gente já criou algumas também, tá? Então, vou mostrar agora para vocês alguns modelos de porta. Por exemplo, eu vou pegar aqui uma porta ripada, pivotante. Daqui a pouco eu mostro ali no 3D, tá? Eu vou pegar aqui uma outra porta de blindex, que a gente criou também utilizando aqui os objetos nativos. Daqui a pouquinho a gente vai começar a criar do zero também, tá? Eu quero só mostrar alguns exemplos do que a gente já fez primeiro. Cadê? Com um perfil de alumínio. Olha, essa daqui eu acho bem legal. Essa é uma que eu quero fazer. Então, olha só, utilizando os objetos nativos aqui do ArchiCAD, a gente fez aqui alguns modelos de porta. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma porta de vidro, né, de blindex, que é basicamente uma porta de correr, tá? Onde a gente reduziu ali o tamanho dos caixilhos e também a gente criou uma maçaneta personalizada, né? Uma maçaneta personalizada aqui para representar aquele puxador da porta de blindex, tá? Essa aqui é uma porta pivotante, eu acho, deixa eu ver aqui, isso mesmo, uma porta pivotante de vidro, também como se fosse ali uma porta de blindex. Deixa eu ver aqui se eu consigo também abrir essa porta, agora sim, colocar ali 90 graus, por exemplo, então a gente consegue abrir ali, é um objeto nativo da ArchiCAD, a gente só trabalhou aqui as definições, tirando, por exemplo, os batentes, a caixilharia, para ficar apenas uma porta de vidro, assim como a gente especifica num blindex, tá? Numa porta de vidro temperado. A gente tem essa outra porta aqui, que é uma porta ripada, e a gente tem essa esquadria aqui, por exemplo, ó, que ela é muito comum, né? Uma esquadria normal, de alumínio, tá? De correr, por exemplo, ela corre aqui, tá? E, além disso, ela tem uma veneziana já por fora, né? Essa é uma porta bem comercial, é comum a gente ver esse tipo de esquadria, né? Deixa eu ver se eu consigo subir aqui a veneziana para vocês enxergarem. Olha lá. Então, posso subir aqui a veneziana. E você tem a possibilidade de deixar essa porta aqui toda de vidro, ou melhor, toda aberta, né? Com vidro ali para entrar mais iluminação. Ou você pode fechar a veneziana, né? Então, esse aqui também foi utilizando o objeto nativo do ArchiCAD. Agora eu vou lá para o meu projeto do zero, tá? Então, um outro tipo de porta também, eu quero mostrar daqui a pouco. Alguém perguntou lá no Instagram, foram duas perguntas, né, referentes a portas. Uma perguntou, como que eu posso criar portas e janelas com venezianas? Uma pergunta que a gente recebeu lá no Instagram. E a outra foi como criar uma porta com trilho, né, como essa daqui, ó. Então eu tenho aqui uma porta com trilho, tá vendo? Então ele tem as roldanas ali, um trilho e tudo mais. Como que a gente cria uma porta dessa? Também dá para criar utilizando um objeto nativo aqui do ArchiCAD, tá? É só você alterar aqui algumas definições que a gente vai fazer nessa aula, tá? Por fim, a gente vai depois mostrar também como criar uma que não tenha no objeto, né? Que realmente não dá para criar utilizando os objetos. Então, olha só, deixa eu puxar aqui um pouquinho. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou começar utilizando uma ferramenta aqui de parede, né? Só para poder criar uma parede de base aqui para o nosso projeto. E aí a gente vai inserir aqui alguma porta. A primeira porta que eu quero fazer com vocês é utilizando a biblioteca aqui padrão do ArchiCAD. Eu quero fazer uma porta veneziana. Como que eu faço? Se eu for pegar aqui a ferramenta porta,
e eu entrar aqui nos favoritos, ó, você vai ver que eu tenho até uma porta já veneziana criada, já vem no template padrão brasileiro. Só que ela é uma porta de abrir, né? Deixa eu habilitar essa porta e mostrar aqui para vocês, ó. Vamos lá para o 3D. Então tá lá. Deixa eu mudar aqui a visualização também, com contornos. E vou mudar essa parede aqui para uma parede com alvenaria branca. Deixar aquela com 15 centímetros. Ok. Então tá lá uma porta veneziana. Como que foi feita essa porta veneziana? Ela foi criada, ó, utilizando aqui a ferramenta porta de abrir comum, com um tipo de folha aqui, ó, grelha. Então você pode ver que o padrão dela é uma grelha bem mais aberta, mas aqui nas definições de grelha, a gente altera aqui, por exemplo, colocando apenas uma divisão horizontal, ou seja, eu só tenho, se eu tivesse duas, por exemplo, ó, você ia ver uma linha no meio, tá? Então ele só tem uma, e aqui vertical ele dividiu em 35. E assim ele foi alterando aqui também as dimensões, por exemplo, deixou uma largura aqui de 2 centímetros da grelha, espessura aqui de 3, e assim ele foi criando essa veneziana. Agora, se você for olhar aqui nos favoritos, você não vai ter uma veneziana, por exemplo, de correr, ó, você tem essa porta aqui de correr. Olha lá, tenho essa porta aqui de correr, 2 folhas de correr, porém eu não tenho ela como veneziana. Então, como que eu crio? Se eu quisesse 2 folhas de correr aqui, 2 folhas, sendo que uma é de correr veneziana. Eu vou entrar agora nas definições dessa porta, e agora a gente vai começar a trabalhar dentro da folha, ó. O tipo de folha que você pode usar para criar uma veneziana é exatamente essa daqui, ó, essa grelha horizontal e vertical. Nessa grelha aqui, a gente vai passando as páginas, né, nas definições aqui, até você entrar justamente aqui na definição do tipo de folha. Então, aqui em tipo de folha, você pode ver que ela está com uma divisão horizontal, ou seja, se eu colocar 2, ela vai dividir ainda mais uma vez aqui no meio, que não é o caso, né, eu quero realmente só uma divisão horizontal. E vertical, ela está com 2. Aqui a largura também ela tá com 5 centímetros. Eu vou mudar para 2 centímetros de largura. Ou melhor, eu vou deixar 3, ó. 3 e 3. E aqui, ó, eu vou aumentar o número para 35. Posso aumentar para 35 aqui também. Vou dar um OK. Agora a gente já tem ali uma representação da veneziana. Porém, eu preciso ainda ajustar mais um outro item, ó. Vou entrar aqui nas definições de novo. Continuando aqui, passando as páginas dessa esquadria, você vai chegar no momento que vai ter aqui os acabamentos, ó, os atributos. Ou você pode clicar nesse pop-up aqui da ferramenta porta ou janela e ir direto no pincelzinho, ó. Clicando aqui nesse pincelzinho, você vai abrir essa janela. E aqui, ó, a folha de vidro, a gente precisa mudar para um material, ou melhor, uma superfície de ar, tá? Se eu clico em OK, agora eu vou ter uma superfície de ar, ou seja, vai ficar vazado aquela parte ali de dentro da minha veneziana. E pronto, assim eu já represento a minha veneziana. Se eu estou aqui em 3D, eu estou vendo ela como uma veneziana. E se eu for para a minha elevação também, ó. Vamos lá para a elevação, ó. Vou abrir aqui a elevação número 1. Tá lá uma representação de veneziana. Tá certo? Deixa eu até mudar aqui para vistas 1:50. Tá lá a minha representação de veneziana, assim como essa. Se eu quiser exatamente como está aqui, eu posso ainda trabalhar, né, as mesmas dimensões, né, usar o mesmo padrão. Vamos voltar lá para o tipo de folha, cadê? Tipo de folha, lá ele tinha 2 centímetros apenas, né? Vou dar aqui um OK, era mais ou menos isso aqui. E também eu acho que a folha aqui de baixo, ó, ela tem toda uma mesma dimensão, né? Você pode ver aqui, ó, se você voltar, aliás, é aqui mesmo, né? Olha lá, ó, 10 centímetros em todos os lados. Então eu posso entrar aqui nas definições dessa veneziana, Ctrl T, e aqui eu vou deixar tudo também com 10 centímetros, ó. Tá vendo? Superior e inferior com 10 centímetros, então vai ficar o mesmo tamanho, inclusive na lateral também. Então a gente mantém o mesmo padrão. Vou dar um OK, e assim você criou. Vamos voltar lá para o 3D. Depois que você já cria aqui uma veneziana, e você quer agora, por exemplo, eu quero uma porta veneziana com 4 folhas. Você pode fazer o seguinte, ó. Você pode captar os parâmetros de uma veneziana que você já fez. Vamos entrar nas definições. E agora você vem aqui, ó, definições de porta e abertura. Você pode mudar agora aqui para 4 folhas, por exemplo. Tá bom? Vou dar um OK. E agora eu já posso adicionar ali aquela de 4 folhas. E você pode ver que ela já vai vir no mesmo padrão. Essa aqui é uma forma da gente já aproveitar as definições que a gente tem. E agora, a gente tem então uma veneziana aqui. E se eu quisesse criar não mais uma veneziana? Eu quero agora aquela mesma que a gente fez aqui, ó. Como é que eu crio essa esquadria, né? Que ela tem aqui já uma persiana por fora. Eu não vou criar essa daqui do zero para a gente não perder muito tempo, porque eu tenho muita coisa para mostrar. Eu vou só abrir essa daqui que já está pronta e mostrar como ela foi feita, tá?
Então, olha lá, eu vou entrar aqui nas definições, Ctrl T. Então, ela é o mesmo objeto, porta de correr 24. Inclusive, ó, você viu que o tanto de porta que a gente consegue fazer diferente com um único objeto. A gente tem vários outros aqui ainda. Por exemplo, uma porta de correr com travessa, uma porta de correr com janela fixa, que mais? Com a bandeira fixa em cima, porta de correr embutida, tá? Tem aqui por fora também, cadê? Tem uma que é por fora, não estou encontrando aqui agora. Aqui, ó, porta de correr exterior. Então tem vários outros. Imagina o que a gente consegue fazer, né? As possibilidades são realmente muito grandes. Voltando aqui, como que eu fiz essa esquadria? O único segredo, digamos assim, que tem nessa esquadria é essa definição que ela tem aqui, ó. Deixa eu girar ela um pouquinho para você. Ah, não vai dar. Essa definição que ela tem bem aqui, ó, de quebra-sol. Tá? Você pode clicar aqui no pop-up e ir direto aqui no quebra-sol. E aqui você vai poder habilitar ou desabilitar. Ó. Se eu desabilito, ele não vai ter, vai voltar a ser uma esquadria normal. Mas se eu habilito aqui esse guarda-sol, ele pode ser, por exemplo, de rolo, como foi o caso que a gente utilizou aqui. Ou ele pode ser decorativo, ou ele pode ser regular. Eu posso escolher se eu vou ter apenas uma única folha, tá vendo? Que corre para um lado ali. Como que eu vou ter essa veneziana? Eu quero que ela corra para a esquerda ou para a direita. E qual é o estilo dessa veneziana? Você pode usar os estilos que já estão prontos aqui ou utilizar um estilo personalizado. Daqui a pouquinho, quando a gente for criar um outro modelo de porta, uma porta pivotante, a gente vai precisar criar uma folha personalizada. E aí você vai entender como que você pode criar, então, um outro tipo de veneziana personalizada para inserir aqui nesse local, tá? No caso, a gente tinha escolhido lá o de rolo, e ele ficou com essa definição aqui. A gente deixou praticamente aqui 0, ó, 1 centímetro em cima e embaixo, para não ficar aquele caixote muito grande, né? Foi trabalhando aqui essas medidas. Então, quando eu olho lá no meu 3D, eu já tenho ali essa veneziana. O legal é que a gente pode puxar, né? Então, você vai ver a diferença, ó. Esse aqui é um objeto nativo do ArchiCAD. Ele é muito rico, né? E muito, inclusive, até interessante de você mexer aqui para o cliente. Você pode mostrar ali, como eu fiz aqui, né? Você pode selecionar a porta ali, abrir, para o cliente ver como é que é esse espaço sendo aberto, como que vai ficar e tudo mais, né? Só que esse aqui é um objeto nativo da ArchiCAD que foi modelado, foi desenvolvido pela Graphisoft, né? Com desenvolvedores ali, experts, né? E esses objetos já foram criados há muito tempo e continuam sendo os mesmos a cada nova versão do ArchiCAD, praticamente, né? Porque eles foram muito bem modelados e os recursos que você tem aqui dentro deles são, vou falar infinitos, né? Mas são muitos recursos, tá bom? Então, quando a gente for criar uma porta personalizada, a gente já não vai ter tantos recursos como esse daqui. Ela vai ficar um pouquinho mais bloqueada. Você não vai poder alterar tantos parâmetros como essa. É lógico, né? Mas aí você tem que entender que vai ser uma esquadria ou outra no seu projeto, que ela é especial, você vai precisar criar de maneira personalizada. Tá bom? Então, entrando só nos objetos aqui, você já consegue criar muita coisa. Vamos para a porta pivotante, então? Como que eu crio, então, uma porta pivotante com um puxador tipo Cava, tá? Então, primeiro a gente vai começar criando uma porta pivotante. Vou pegar a ferramenta porta aqui de novo, vou entrar nas definições. Só para a gente olhar aqui antes, ó, nos favoritos, deixa eu ver, ó. Eu não tenho uma porta pivotante já salva, tá? Não significa que eu não tenha como fazer uma aqui no meu ArchiCAD. Esses favoritos são só as pré-definições salvas. A gente precisa entrar aqui nas definições do objeto, né, da ferramenta de porta, para a gente ter acesso a todos os itens da biblioteca. Então, para fazer uma porta pivotante, eu vou usar essa pasta aqui de rotação. E eu vou encontrar a porta pivotante. Eu gosto de selecionar a porta e inserir ela no projeto, ver como é que ela ficou, e depois eu vou ajustando. Isso vai ajudar você também a entender e começar a estudar o programa, tá? Então, ó, vou clicar em OK, vou colocar aqui essa minha porta. Posso olhar lá no meu 3D, já está aqui uma porta pivotante. Ou seja, o modo de abertura dela aqui, ó, é aquele que a gente estava vendo lá, né? Ó. Deixa eu botar aqui 45 graus. Olha lá, ele gira naquele pivô que a gente tem ali. Vou dar aqui um Ctrl Z. Só que eu não quero isso, eu quero uma porta lisa, né? Não se parece muito com isso a minha porta que eu quero. Além disso, essa pivotante está muito grossa, ó, tem 10 centímetros. Então, vamos lá nas definições. Eu vou entrar aqui na planta primeiro. E a primeira definição que eu quero alterar aqui, ó, tá aqui já nesse pop, ó, que é a definição do pivô, tá com 37 centímetros. Aliás, antes de mexer aqui no 37 centímetros, eu vou voltar aqui uma página. Eu quero alterar a espessura da minha folha. Deixa eu ver se é aqui que eu altero. Não, é mais para frente. Então, passando a página mais para frente, ó. Então, estava aqui, passei a página para frente. Eu tenho aqui as definições da folha. Tá vendo que ela está com 10 centímetros? Eu não quero 10 centímetros, né? É muito grande. Eu vou deixar aqui com 4 centímetros. Tá? Então, ele já mudou ali para 4, já ficou mais fininha. O que mais que eu quero fazer? Eu posso alterar aqui o batente, né? Tá com 4 centímetros também. Eu posso alterar para outra medida que eu queira. Eu vou deixar aqui com 3 centímetros, só para a gente ver a diferença ali.
Vou voltar à página agora e eu vou deixar aqui o pivô com 20 centímetros. Olha lá, eu tenho 20 centímetros com o meu pivô e depois eu tenho o restante da porta. Aqui eu tenho a largura dessa porta, eu posso alterar depois, né? E aqui, ó, a folha da porta, eu não quero essa porta sem grelha, né? Eu quero uma porta lisa. O que mais? Se eu for no meu 3D, eu já começo a ver como é que tá ficando essa porta aqui. Vamos clicar aqui no OK. A gente já pode visualizar lá no meu 3D. Ah, Lucas, mas eu quero uma porta que chegue até o meu pé direito. Ó. Vou até abaixar aqui esse pé direito. Digamos que a gente tem 2,5, tá? Não, eu quero uma porta pivotante que vai até o pé direito. Você pode entrar aqui nas definições. A gente vai tirar as guarnições, por exemplo. Ou então, ó, vamos entrar nas definições de guarnição. Ao invés de deixar a largura uniforme, se você quiser a guarnição, você pode deixar 0 lá em cima. Ao mínimo que ela vai deixar é 3, né? Então, deixa eu voltar ali no batente para ver se eu consigo diminuir o batente. Ó. Então, ó, o batente está com largura uniforme. Eu vou tirar. Então, aqui em cima eu vou deixar 0. Vamos ver se eu consigo. Consegui deixar 0. Vamos voltar lá para a guarnição, então. Será que eu consigo agora deixar a guarnição aqui como 0? Ela não vai permitir. Então, vou deixar ela sem guarnição mesmo. Tá? Que seria aquele alisar. E aqui de cima também, ó. Sem o alisar, né? Então, aqui, ó, vou dar um OK. Eu já tenho ali uma porta. Ah, outra coisa que eu quero fazer também é o batente da espessura da porta. Volto lá nas definições, ó. Procura aqui batente. O que a gente tem? A espessura do batente igual a espessura da parede. Se eu habilitar aqui essa caixinha, quando eu entro aqui, quando eu dou um OK, o batente ele já vai se adaptar à largura certinha aqui da minha parede, tá vendo? Então ele tá no tamanho certinho. E aí, não, eu quero que ela chegue no topo, né? Então vou clicar aqui, venha com um pontinho que a gente possa levar até o topo ali do meu pé direito. Tá? Então, digamos que eu tenho um forro aqui em cima, né? Então, só representando uma esquadria mais moderna, uma porta mais moderna. O que mais que a gente pode fazer aqui? Eu posso colocar um puxador personalizado também. Se eu entrar nas definições dessa porta aqui, eu vou adicionar aqui, ó, no pop-up, eu vou entrar lá em maçaneta. Aqui eu posso escolher um tipo de maçaneta que eu queira. Por exemplo, essa maçaneta 8. Clico em OK, e olha só que legal, já vai aparecer aquela maçaneta ali. Mas digamos que você não goste, né? Essa porta pivotante, né? Bonita, assim, imponente, eu não quero que ela fique com essa maçanetazinha simples. Eu quero que ela tenha um puxador grande, né? Mais elegante. Então eu posso modelar esse puxador. Deixa eu abrir aqui um projeto que que já tem ele modelado. Então, olha, se eu for visualizar aqui, eu já tenho um puxador que eu modelei. A gente fez uma série de aulas aqui sobre modelagem, né? Eu fiz uma aula só sobre modelagem de objetos, né? No ArchiCAD, a gente fez uma poltrona. Fazer um puxador desse é muito mais simples, né? Então, você pode criar um puxador personalizado, modela ele aqui. Geralmente, quando a gente vai criar um objeto personalizado para o ArchiCAD, a gente tem que modelar ele deitado. Então, por isso que essa maçaneta, ela está deitada, ou melhor, esse puxador, né? Como se a folha aqui da minha porta fosse o eixo, o plano 0 aqui, né, do meu projeto. Sendo assim, eu posso selecionar agora essa modelagem que eu fiz. Você pode modelar isso aqui utilizando as ferramentas de laje, ferramentas de morph, tá? Não é o caso aqui para a gente não prolongar demais essa aula. E agora eu vou vir aqui no menu Arquivo, Biblioteca e Objetos, salvar a seleção como, e vou escolher aqui, ó, maçaneta. Podemos chamar essa aqui de maçaneta 1. Salvar e OK. Quando eu for lá para o meu 3D, ó, ou melhor, lá para a minha porta, eu posso tentar aplicá-la aqui agora, ó. Posso selecionar essa porta, Ctrl T. E aqui, o que eu vou ter? Ó? Eu vou ter a opção de maçaneta personalizada. E aqui ele já vai abrir um pop-up com todas as maçanetas personalizadas que eu tiver salvo nesse projeto. Como eu só tenho uma, só apareceu um único modelo. Agora, note que, como eu criei essa maçaneta do zero, criei uma maçaneta personalizada, o ponto de inserção dela é um pouco diferente. Ela não é pelo eixo, né? O ponto de inserção dela, padrão, né? Quando você simplesmente salva aqui como objeto, é aqui pela base. Então, você vai precisar diminuir aqui um pouquinho, né? Por exemplo, 0,5 de altura. Ele já vai encaixar lá onde você quer. Aí você faz o cálculo, né? Onde você vai querer essa maçaneta e ver qual é o tamanho dela, que você vai ajustando aqui a altura. Se você quiser mais distante da borda, você pode colocar, por exemplo, 10 centímetros aqui de afastamento. Então, ele vai trazer um pouquinho para a esquerda. Podemos clicar aqui para finalizar e a gente já consegue visualizar, ó, o nosso puxador ali inserido. Agora, digamos que você queira fazer um puxador tipo cava, né, embutido aqui na minha própria folha do projeto. Como que eu faço? Eu não consigo, infelizmente, salvar aqui uma maçaneta que ela já faça o recorte da minha porta, né, uma maçaneta vazada que faça o recorte aqui da minha porta. Eu preciso ter uma folha de porta personalizada que já tenha esse vão lá dentro. Então, deixa eu só ver aqui uma coisa, ó, qual o tamanho dessa porta que a gente está trabalhando aqui.
Já tem 1,22. Deixa eu entrar aqui nas definições, eu quero que o meu padrão seja baseado na folha. Então vai ser baseado na folha, e eu quero uma folha aqui de 1,20. Então tá, a gente vai fazer uma porta personalizada com 1,20 de largura, tá? Por 2,10 e 4 centímetros de profundidade. Então a gente vai criar essa folha personalizada e vamos salvar como uma folha aqui para a gente inserir nesse local, tá bom? Então, ó, como é que eu faço aqui para modelar, por exemplo, essa folha de porta? Eu quero uma porta tipo cava, certo? Então deixa eu ver como é que eu vou modelar ela aqui. Eu posso criar um puxador, de repente, e subtrair, né? Quer ver? Eu vou pegar aqui a ferramenta Laje e fazer de uma forma mais nativa possível, né? A gente provavelmente vai pegar aqui, sempre vou ter que modelar deitado, né? Então, eu vou modelar aqui em planta como se essa minha porta estivesse deitada aqui no chão. Então, o que eu vou fazer? Eu peguei aqui a ferramenta de laje, eu já vou mudar aqui para um material de madeira. Inclusive, eu já posso até colocar aqui uma superfície que eu queira. Eu vou deixar aqui a superfície natural aqui da madeira, tá? Eu vou clicar em OK e eu vou só alterar aqui a espessura para 4 centímetros. O que mais que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui essa minha classificação para não ter problema. Eu vou aqui digitar 1,20, né, que é a largura, por 2,5, que é a altura. Então tá lá, ó, se eu selecionar aqui, eu tenho uma porta, uma folha de porta, com 4 centímetros de altura. Se eu for lá no 3D, ela tá aqui, deitadinha, né? E agora a gente vai criar um puxador tipo cava. Então como é que eu vou fazer esse puxador? Eu vou começar a modelagem dele aqui, ó. Digamos que ele vai ter, deixa eu chutar aqui um número, 7 centímetros, ó, 0,7 por 2,4. Ele vai ser um pouquinho menor. Vou arrastar ele para cá 10 centímetros e para cima eu vou afastar 0,05. Para a gente poder visualizar isso aqui melhor, deixa eu ver como é que eu faço. Eu vou inverter aqui a linha de referência dessa laje, então ela vai criar para cima. Outra coisa também é que eu não posso ter uma laje, né, tão grossa assim, porque eu vou vazar ela ali depois na minha porta. E agora o que eu posso fazer? Eu poderia converter isso aqui, por exemplo, num morph. Vou clicar aqui na aresta dessa laje. Olha lá, na aresta da laje, vai abrir aqui o repetir aresta. Da laje não, agora é um morph, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Consegui, ó, 0,02. Tá vendo ali? Agora eu vou afastar o outro lado. Opa, Ctrl Z. Vou clicar na outra aresta e vou afastar também para cá, 0,02. Agora eu consegui. Então tá lá o formato do puxador que eu quero, né? Aqui eu posso até mudar aqui para um vegetal de operações de elementos sólidos, né? Que a gente vai usar só para isso, por exemplo. Ctrl D. Eu vou agora arrastar isso aqui para baixo, ó. Aliás, antes, para ficar mais fácil, né? Antes de eu colocar na posição que eu quero, o que eu vou fazer aqui com esse puxador? Eu já vou fazer aqui uma operação de elementos sólidos com ele, ó. Botão direito do mouse. Inclusive, se eu quiser aqui, ó, um puxador dos dois lados, ó, eu já posso selecionar aqui esse morph, acessar o atalho Ctrl M e já vou jogar ele do outro lado aqui também. Opa, Ctrl E, lá, com o Ctrl habilitado, eu vou fazer uma cópia aqui para baixo. Daqui a pouquinho eu vou vou colocar ele para baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esses dois puxadores aqui, né, o ponto negativo. Na verdade, eu preciso jogar ele não pode estar encontrando um com o outro, né? Vou colocar ele, então, um pouquinho aqui para o lado, ó, 0,15. Então, tá aqui. Beleza, então eu vou pegar esses dois puxadores aqui agora, que eu já criei, ó, vou selecionar aqui esses dois, botão direito do mouse, conectar operações de elementos sólidos. Então, esses dois puxadores vai ser o elemento operador. A porta aqui, ó, vai ser o elemento de destino. E aqui eu vou fazer uma operação de subtração mesmo. Clico em executar. Uai, Lucas, mas não aconteceu nada. É porque eu ainda não coloquei os puxadores na posição que eu quero. Então, posso vir aqui no elevação, vai ficar mais fácil, né? A gente vai lá e pode descer aqui esse puxador. Vou até descer, vou descer esse aqui também, ó. Vou subir, na verdade, 0,25. Aliás, 0,25 não vai funcionar, peraí. Nesse caso, eu vou ter que colocar realmente alinhado. Aí você pode fazer o formato aqui do detalhe que você quer, né? Não ficou exatamente o que eu queria. Deixa eu fazer aqui, eu vou ter que fazer, na verdade, outra operação, né? Porque eu preciso que esse puxador, acho que ele tinha que estar, na verdade, pro outro lado, né? Deixa eu ver se eu inverter aqui, ele vai funcionar. Vamos criar um corte aqui agora, ó. Posso pegar aqui a ferramenta de corte, tá? E criar um corte aqui também para me auxiliar nessa modelagem, não tem nenhum problema. Vamos abrir aqui, então, o nosso corte S1. Na verdade, é o contrário, né? Eu preciso aqui desse morph, ó, deixa eu ver. Vamos lá, pegar aqui o morph. Jogar esse morph aqui para cima, tá difícil de mexer. 0,10. E esse outro aqui de baixo também, ó. Vou jogar aqui para baixo. Eu posso inverter também, né? Deixa eu ver aqui, ó. Isso, é isso que eu queria, né? Então tem um jeito até mais fácil, né? Vamos lá, então vou fazer o seguinte. Esse daqui eu vou jogar para baixo. O que eu quero? Na verdade, eu inverti aqui as peças, né? Esse aqui, ó, tem que estar para baixo. Ele vai fazer o recorte que eu quero, ó. Olha lá, tá vendo? O recorte que eu quero. E esse aqui é que tem que estar para cima, né? É o contrário. Ctrl D, 0,02. Então aqui, ó,
ele já está fazendo lá o recorte no negativo que eu quero. O que eu posso fazer depois disso? Eu posso já salvar essa porta aqui, ó, como um morph, tá? Eu vou lá, modelei a minha porta, converto ela aqui em morph, dou um OK. Deixa eu visualizar essa porta melhor, ela já está lá convertida com o formato que eu quero, tá vendo? Com o puxador tipo cava ali embutido. O que eu vou fazer agora? Posso voltar aqui na minha planta. Deixa eu só girar isso aqui para o outro lado, que é esse que eu quero, ó. Se você já tem lá um puxador tipo cava que você costuma usar, um tipo de detalhe que você já está acostumado a fazer, você vai criar exatamente igual, né? Essa modelagem aqui pode ser feita de outras formas também, com perfil complexo. Enfim, aqui eu tentei utilizar, modelei aqui utilizando operações de elementos sólidos, mas poderia ser de outra forma também. Mas dá para representar o puxador que eu queria ali, tá? Bom, então eu estou com a minha folha ali modelada. O que eu vou fazer agora? Vou selecionar essa folha, venho no menu Arquivo, Biblioteca e Objetos, salvar a seleção como, e aqui eu venho e salvo como uma folha de porta. Posso deixar como folha de porta tipo Cava, né? A gente até criou aqui uma outra live, uma porta semelhante, né? Só que para objeto de armário. Do mesmo jeito, agora a gente pode colocar aqui, ó. Vou selecionar essa porta, dou atalho aqui Ctrl T. O que eu vou fazer? Eu vou tirar a minha maçaneta, né? Que eu não preciso mais dela. Então, vou deixar sem nenhum. E agora, o que eu vou fazer? Ó, lá já está sem nenhuma maçaneta. E agora, aqui na folha de porta, tá? Ó, definição de tipo de folha. Eu vou descer lá na parte de folha personalizada. Eu já tenho aqui a opção de folha tipo Cava, tá? Vou clicar em OK. E tá lá a nossa folha, ó, com puxador tipo Cava. Inclusive, na elevação, ó, já vai ficar também a representação que a gente quer lá da minha folha de porta, ó, com puxador tipo Cava, inclusive com a sombra, tá vendo? Se eu tenho um corte sombreado como esse, ele tá mostrando ali a profundidade que eu tenho naquela cava. Então, a gente consegue também criar qualquer folha personalizada que você tiver. Ah, Lucas, eu quero uma folha que tem um adesivo, eu quero uma folha que tem um recorte personalizado. Você vai modelar essa folha conforme você quer e vai salvar como uma folha de porta, tá? E você vai chegar nesse resultado aqui. Você vai poder inserir ela como uma folha personalizada, tá bom? Se você tem várias portas com tamanhos diferentes, o ideal é que você tenha aqui, salvo em um local separado, esse seu registro aqui de modelagem para que você possa criar outros padrões. Por exemplo, essa foi uma porta de 1,20, né? Você pode agora criar uma porta de 90, então diminui aqui 30 centímetros. Eu posso vir aqui e salvar, ó, Biblioteca e Objetos, salvar a seleção como folha de porta, né? Vai ser porta cava, certo? Então eu posso pegar essa porta que a gente tem aqui, de 1,20, né? E diminuir também, ó. Só diminuo aqui para 0,9. O problema é que ele vai distorcer o meu puxador, tá vendo? Porque ele vai fazer o quê? Ele vai pegar, é como se você pegasse uma foto e essa foto já tem uma proporção, correto? Quando você vai diminuir, ela vai distorcer aquela foto. A mesma coisa acontece com esses objetos personalizados que a gente está criando. Ele não tem uma parametrização aqui, né? Dentro da folha da porta, ele só tem na porta. Então, se eu diminuir ou aumentar, ele vai distorcer. Então, se você quiser ser mais criterioso, ó, o ideal é que você, ó, aqui ele vai ter um puxador de 7, aqui ele já vai estar com 5, tá vendo? Se você quiser ser mais criterioso, o que você faz? Você salva várias folhas de porta, né? Por exemplo, uma porta de 90. Vou clicar em OK. E agora sim, ó, ele já carregou lá corretamente. Eu posso mudar aqui, ó, tá com 7 centímetros. Beleza, então a gente chegou aqui no final do segundo bloco, onde a gente modelou aqui uma folha de porta personalizada, tá? Então vamos lá, vamos para a última etapa, né, o último bloco, que é como criar uma esquadria totalmente personalizada. Então, se eu entrar nas definições de porta, eu posso vir em porta de correr, e aparentemente eu não tenho uma porta aqui de 6 folhas. Quando eu entro aqui na porta 24, a primeira não, né, a segunda, deixa eu ver, aqui é a terceira definição, você vai encontrar aqui, né, se você abrir a porta, você vai passando aqui as páginas, a definição de porta e abertura. Aqui você pode trocar qual tipo de folha que você quer uma de 2 folhas, com apenas uma única calha, ou seja, ela só vai correr para um dos lados. Você quer que ela tenha 3 folhas com 2 calhas, tá lá? 4 folhas com 2 calhas, você tem aqui também. E 4 folhas com 4 calhas, aliás, 4 folhas com 3 calhas, olha só que legal. Aqui você também tem, ou seja, uma fixa e 3 que vão correr. Mas eu não tenho uma de 6 folhas, que correm 3 para um lado e 3 para o outro. Esse é o exemplo que eu vou usar nessa aula, tá? Mas essa mesma metodologia, esse mesmo princípio que eu vou ensinar aqui, você vai poder utilizar para outros tipos de porta também, tá bom? Então vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou escolher uma folha de porta de 3 folhas e eu vou colocar ela aqui no meu projeto. Tá aqui. Eu vou inclusive colocar ela aqui, ó, com esse lado aqui de abertura. Deixa eu só ver para onde que ela vai crescer, ó. Eu vou deixar ela aqui com, acho que eu vou ter que crescer essa parede. Eu quero que ela tenha 6 metros no total. 6 metros no total a minha esquadria. Então essa daqui vai ter 3 metros. E o que eu vou fazer, ó? Vou dar um Ctrl D
com Ctrl habilitado, eu vou copiar essa esquadria aqui para o lado. Então, eu tenho duas folhas, uma do lado da outra. Essa daqui, ó, eu vou acessar o atalho Ctrl M e vou clicar no eixo, ela já vai inverter, ó. Então, eu tenho aqui, ó, uma porta de correr de 3 folhas que corre para cá e uma porta de correr de 3 folhas que corre para cá. Então, eu tenho duas portas, tá? Vamos lá para o nosso 3D. A gente está tendo isso aqui. Por enquanto, ainda não se parece uma única porta, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai, primeiro, deixar ela com a aparência aqui de uma única porta, mesmo sendo duas. Então, essa é uma técnica legal que você pode utilizar. Mesclar mais de uma porta para que ela possa parentar o que você precisa. Depois, a gente pode utilizar ela dessa forma no estudo preliminar. O que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui as guarnições. Lá, tirei a guarnição externa. Vou tirar aqui a guarnição interna também. Vou dar aqui um OK, certo? Só que eu ainda tenho uma divisão aqui no meio. Tá vendo que eu tenho um batente aqui no meio? Eu posso fazer o seguinte, ó. Posso selecionar essas portas, entrar aqui nas definições de novo. O que eu vou entrar? Eu vou entrar aqui nas definições de batente da folha. E aqui, ao invés de deixar largura uniforme do batente, eu vou desabilitar. Sendo assim, eu posso trabalhar, ó, o batente. O batente é o que está aqui, ó, a moldura, né? O portal dessa porta. Vou tirar aqui, ó. Vou deixar 0 de um dos lados. Vou clicar em OK. Ó, foi o lado errado, né? Foi o lado de fora. Então, vou dar um Ctrl Z. Eu quero o outro lado. Então, vou voltar lá para o meu batente de novo. Vou tirar aqui a largura uniforme. É desse lado que eu vou deixar 0, ó. Deixo 0 e OK. E olha só que legal, ele já juntou ali, ó, meu batente, tá? Vamos aumentar aqui essa parede, aliás, para 20 centímetros. E aqui me parece que não está encaixado, ó, 100%. Ó. Vou dar um Ctrl D e vou colocar exatamente aqui no pontinho. Pronto. Agora sim, no meu 3D, ó, tá vendo como se parece uma única esquadria? Tá? Então, essa etapa aqui que a gente chegou, ela já resolve para você numa fase de estudo preliminar. Uma fase de estudo preliminar, você nem sabe se é realmente essa esquadria que você está utilizando no seu projeto. Mas, de repente, você quer mostrar para o seu cliente como é que fica no 3D essa esquadria aberta. Então, ó, você vai abrir para um lado e você vai abrir aqui para o outro. E aí você quer mostrar, olha só como vai ficar legal o seu projeto, né, a sua varanda, porque vai ter um vão super aberto aqui. Então, no estudo preliminar, você já consegue utilizar simplesmente desse jeito aqui, ó, já está ótimo, tá? Você não precisa, no estudo preliminar, gerar quadro de esquadrias, que mais? Não precisa ter os marcadores de porta e janela, né? Então, aqui eu estou com 2 marcadores. Ou você pode esconder os marcadores aqui, se ele tiver aparente, né, se os marcadores de porta estiver aparente no seu projeto. Geralmente, só de você mudar aqui para a OVM de estudo preliminar, ó, ele já vai sumir, né? Ou você pode até utilizar aqui um projeto, um projeto legal mesmo, criar uma nova OVM, onde você simplesmente esconde aqui, ó, o marcador da porta, né? Eles não vão aparecer na fase de estudo preliminar para você, mas ela ainda vai aparecer ali inteira. Dá para representar que você tem ali uma porta. Inclusive, você pode decidir mostrar isso na planta também, né? Na própria planta, você já pode deixar ela aberta. Nessa fase aqui de estudo preliminar, tá bom? A gente vai agora para o final, tá? Como que a gente transforma, então, essa esquadria, que a gente no momento tem 2 esquadrias juntas, como que eu transformo ela em uma única esquadria para fazer uma nova fase do projeto, agora num projeto legal. Então, beleza. Na fase de estudo preliminar, eu posso usar 2 portas separadas. Inclusive, eu vou poder mostrar isso aqui para o cliente no 3D, bonitinho, como é que está ficando. Ele já aprovou, gostou de como é que está esse aspecto aqui da minha esquadria. E agora eu vou para o meu projeto executivo, meu projeto legal. Lembrando que, se eu deixo uma porta aberta no 3D, lá no meu 3D ela vai ficar aberta também. E não é assim que a gente representa, né? A gente representa uma esquadria fechada. Então, numa fase de projeto legal, você nem vai sentir falta, né, essa necessidade de ter esse parâmetro tão legal que o ArchiCAD tem aqui de abrir, né, essa esquadria para mostrar ela no 3D aberta e tudo mais. Ou ela vai ficar fechada ou ela vai ficar aberta. Mas isso não tem problema, né? A janela vai estar ali inserida. Então, o que a gente vai fazer? Aí eu arrastei, né, ao invés de copiar. Deixa eu jogar para lá de novo. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu sugiro você criar. Então, você está lá no seu projeto. Eu vou até fazer o seguinte, ó. Vou copiar mesmo. Então, aqui no meu projeto, no meu estudo preliminar, eu tinha 2 esquadrias. Vou passar de fase agora. O que eu fiz? Eu copiei essa parede para aqui, para o canto, para uma área aqui do meu projeto. Então, numa fase de projeto legal, projeto executivo, eu quero ter essas esquadrias aqui, ó, unidas em uma única esquadria. Então, o que eu posso fazer? Primeiro, eu aconselho você ter aqui uma base dela desse jeitinho aqui, para que você possa depois facilmente vir aqui e alterar as medidas. Ah, eu quero que ela tenha 3,20.
Essa aqui também, 3,20, você vai poder alterar aqui, porque ela vai estar paramétrica. E desse lado aqui, ó, né, onde eu fiz a cópia, você vai converter em morph. Tá? Então, vamos lá. Ó. Vou lá para o meu 3D de novo. Essa janela aqui, ó, eu vou selecionar as duas, botão direito do mouse, converter em morph e OK. Quando eu converto em morph, olha o que acontece. Ela já vem ali no meu 3D, eu posso apagar a minha parede, eu vou ter só a esquadria modeladinha ali, ó, prontinha para ser salva como objeto. Na verdade, eu preciso só girar ela, né? Por isso que eu já criei um corte aqui, vou selecionar todo esse meu morph aqui, utilizo aqui, ó, o suspender grupos desativado para que você possa selecionar ele com um único clique inteiro. Então, vou lá para o meu corte, seleciono ali a minha janela, a minha porta, Ctrl E, dou um clique inicial, um segundo clique e eu vou rotacionar, ó, para ele ficar deitado. Então, não precisei ficar modelando passo a passo dessa janela. Eu aproveitei uma esquadria pronta e ela já está aqui prontinha para eu salvar como objeto. Se você não quiser essa linha, por exemplo, que a gente tem aqui, ó, vou suspender os grupos agora. Posso selecionar essas duas peças que a gente tem aqui, do batente, botão direito do mouse, operações booleanas, união. E agora ele já uniu, e agora eu tenho um batente inteiro lá em cima, né? Nem vai ficar dividido no seu projeto. Beleza, agora eu vou para minha planta e vou salvar isso daqui, ó. Seleciono essa minha porta, arquivo, biblioteca e objetos, salvar a seleção como porta, tá? Então, assim como a gente salva outros objetos, um próprio objeto, uma cadeira, uma folha de porta, a gente tem também a opção de salvar como uma porta propriamente dita. E aqui eu vou chamar de porta de correr 6 folhas. Salvar e OK. Agora a gente já pode testar, ó. Vou até criar aqui embaixo uma outra parede. Posso pegar a ferramenta porta, ela já vai vir habilitada com o objeto que a gente criou. Porta 6 folhas. Vamos colocar ela inserida aqui numa das laterais. E agora, ó, para qual lado que eu quero colocar? Tem que ser desse lado aqui, né? Então pronto, tá lá a minha porta já inserida. Se você colocar aqui pertinho dessa, você vai observar, vou colocar ali para cima, ó. Você vai observar que a representação gráfica em planta dela não é igual a essa outra que está aqui simbólica, né? Já já a gente vai ajustar isso também. Mas vamos olhar no 3D? Olha só que legal. Já está aqui a minha porta de 6 folhas inserida no meu 3D, ó. Inclusive, se eu for olhar aqui numa elevação, ó, posso até já captar os parâmetros dessa porta, com Alt. Eu posso vir aqui no meu estudo preliminar, ó, apagar uma das esquadrias, Ctrl Alt, eu já aplico ali, ó, ele já insere a minha outra esquadria. Vou só inverter o lado, né, para ficar do lado correto. E a minha elevação 1 já vai estar prontinha. Olha só que legal. Tá lá a representação perfeita dessa esquadria de 6 folhas com 3 caixilhos, né? 2 correm para um lado e 2 correm para o outro. Como eu criei um objeto personalizado, ele não tem aquela opção da gente abrir aqui, né, no 3D, ó. Não vai ter aquele pontinho quente que a gente tem aqui. Mas isso aqui é um capricho, né? Que é muito legal, mas, na verdade, para uma fase de projeto executivo, como eu falei para vocês, ou um projeto legal, você nem pode ter essa esquadria aberta, né? A não ser que você realmente queira ela aberta, você já pode salvar ela aberta também no seu 3D, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente corrigir agora a planta, né? Se eu for na planta, ela não está com a representação tão legal. Tanto é que se eu pegar aqui uma laje, ó, pegar essa laje que já tem uma cerâmica, e eu modelar ela aqui embaixo, ó, tá vendo que eu tô conseguindo ver a cerâmica embaixo aqui da minha janela? Da minha porta? Essa porta não tem uma trama, não tem uma simbologia de representação como essa porta nativa. Então é isso que a gente vai ajustar aqui agora, tá? É o último passo aqui dessa aula. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essas duas portas que eu tenho aqui, que é a minha base, vou entrar nas definições, e eu vou retirar aqui os marcadores sem marcador, para eu ter essa base aqui, ó, com essas linhas de representação. Vou selecionar a porta que nós criamos, vou acessar o atalho Ctrl Shift O, ou eu posso vir aqui no menu Arquivo, Biblioteca e Objetos, abrir objeto, é a mesma coisa. Então ele vai abrir o editor de GDL desse objeto. Se eu for olhar aqui no 2D, ó, ou melhor, na vista 2D desse objeto, ele já tem ali as linhas conforme a gente está vendo lá no meu 3D. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui essas linhas, vou dar um Ctrl C, vou abrir aqui o editor de novo de GDL, e eu vou abrir aqui, ó, a simbologia 2D. Tá vendo que eu não tenho nada em simbologia 2D? Por isso que ele não tem aquela representação com a trama. Então, vou acessar agora o Ctrl V, o atalho, ele já colou no mesmo local. Agora aqui eu poderia utilizar as ferramentas de documentação, tramas, né? Para poder representar essa porta do jeitinho que eu quiser. Como que eu quero que ela seja representada em planta. Só que ao invés de fazer isso, eu vou aproveitar o que eu já tenho aqui, ó. Eu já tenho essa representação do jeitinho que eu quero nessas duas portas aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a ferramenta retângulo de seleção, vou criar um retângulo de seleção aqui,
nesse trecho e vou acessar o atalho Ctrl C. Então, quando você cria um retângulo de seleção e faz um Ctrl C aqui e vai para uma outra janela 2D, por exemplo, essa janela de simbologia que a gente está trabalhando aqui, ó, ele vai trazer aquele desenho com linhas e tramas, ele não vai trazer uma porta e uma parede. Então, clico aqui em colar, ele veio aqui, ó, aquela simbologia já prontinha para mim. Vou clicar fora, vou apagar o que eu não quero. Ah, eu não quero isso aqui. Acho que aqui eu já tenho uma porta, né? Eu vou deixar ela ali. Vou apagar isso aqui também que eu não quero. Essa daqui eu quero, então vou copiar para o outro lado ali também, ó. Joguei para cá. Se eu clico aqui, ó, você pode ver que eu tenho as tramas brancas, né, ó. Já tá branquinha. Se eu tivesse aqui vermelho, você ia ver, ó, tá? Eu já tenho as tramas aqui de representação, do jeitinho que tá lá no meu ArchiCAD. Essa linha aqui do meio eu não preciso, né, ó. Vou deletar. Ela é a linha de divisão das paredes, né? Que não me incomoda no estudo preliminar, mas agora num projeto legal eu vou querer ela arrumadinha, né? Ou num projeto executivo. Posso selecionar agora... Aliás, eu posso selecionar as duas aqui, ó. Ctrl D. Vou clicar no ponto de referência. Deixa eu ver qual é o ponto de referência que eu quero. Acho que é esse aqui, né, ó. Vou levar para cá, ó. Então, eu trouxe ali o ponto de referência, encaixei, e agora eu vou deletar essas linhas, ó. Então, substituir, tá? Ao invés de eu ter que redesenhar, eu só aproveitei o que eu já tinha lá na planta. Podemos fechar aqui essa janelinha, e eu preciso vir aqui, ó, nesse script 2D, e pedir para o ArchiCAD não ler esse script. É só você selecionar aqui, tá? E clicar nessa exclamação. Então, ele não vai ler mais esse script que está aqui, ó. Tá vendo, ó? Tinha um script 2D aqui antes, lembra que foi o que a gente pegou de base? Ele não vai mais ler. E aí ele vai automaticamente ler só a simbologia que a gente já está aqui. Ou você pode até manter os dois, né? E pedir lá, na opção de definição do objeto, pedir para ele ler só a simbologia. Mas no caso eu já vou cortar aqui, clico no xizinho para fechar e salvar. Agora, ó, o nosso objeto criado já veio com a representação que a gente queria. Já está correto em planta. Se eu for lá naquela planta onde eu inseri, ó, ele já substituiu também. Tá vendo que eu não tenho mais aquelas linhas que eu tinha antes, substituindo aqui, passando por cima da minha porta. Então, assim, a gente cria uma esquadria totalmente nova, a partir da modelagem, né, da junção de duas portas, e a gente pode salvar ela aqui no nosso projeto. Eu vou abrir aqui um mapa de esquadrias, que já vem pronto aqui, ó. Então, lembra que eu comecei no template padrão brasileiro, né? Então, eu inseri aqui uma série de portas, e agora, meu mapa de esquadrias, ó, já vai estar aqui criado, um mapa de portas. E eu tenho aqui, ó, aquela nossa esquadria de 6 folhas. Só que você vai notar que muitas dessas esquadrias aqui, ó, elas estão marcadas. Vou até agrupar aqui, ó. Acho que ela tem tamanhos diferentes. Alguma coisa está diferente aqui. O que acontece? Aqui, mesmo ela sendo de 6 folhas, ela ainda está mostrando aqui que é de 2 folhas. Vamos ver aqui uma outra, ó. Essa daqui, ó, está mostrando que é de 2 folhas também, porque é a propriedade padrão dessa porta, né? Então, quando eu entro aqui numa porta como essa, eu entro nas definições, a gente tem aqui uma propriedade, uma classificação em propriedades, né? Aqui é a informação do BIM, né? Aqui é que está a informação desse objeto. E aqui, ó, você tem, em aberturas, você tem o tipo de abertura. Então, tá de abrir simples, ok. Porém, aqui nessa outra, vamos ver como é que ela tá. Tipo de abertura, cadê? Olha lá, duas folhas de correr. Também tá ok, certinho. Vamos ver essa outra aqui agora, ó. Essa outra porta aqui, se eu for lá nas propriedades também. Aliás, eu posso até já clicar aqui direto, né? Ó, clica nesse pop-up, se você já está com a versão 24 do ArchiCAD, já tem ali salvo, né? Cadê? Aberturas. Eu já vou mudar, tá vendo que está com 2 folhas? Eu já vou mudar aqui para 4 folhas. Lá no meu mapa de portas, ela vai ficar correta agora, 4 folhas. Lucas, e o que eu faço com essa daqui, ó, que eu não tenho? Essa esquadria aqui, ó, se eu for lá nas propriedades, tipo de abertura... eu não tenho uma folha, uma opção aqui de 6 folhas de correr. E agora, o que eu faço? Como é que eu vou ter essa informação lá no meu quadro de esquadrias para poder entregar o meu projeto legal, não ter nenhum problema com isso? Para eu poder resolver esse problema, eu preciso vir aqui, ó, no menu Opções, Gestor de Propriedades, e vou procurar a propriedade que eu já tenho criada aqui no template padrão brasileiro, que é de aberturas, né? E a propriedade de tipo de abertura. Se eu entro aqui em Configurar Opções, você vai ter todas as opções que já veio aqui no template padrão brasileiro. Mas eu quero criar um novo. Então, o que eu faço? Seleciono ali no 4 folhas, por exemplo, clico em adicionar. E agora eu vou colocar correr 6 folhas. Lucas, eu estou criando um portão basculante de garagem. E no ArchiCAD não tem uma porta basculante de garagem. Cara, modela uma porta comum, coloca lá deixa o 3D dela bonitinho,
para que ela represente bem na elevação também. E você vem aqui e coloca a informação, ó. Uma folha, ou então portão de garagem, portão basculante, tá? Para que você vai ficar quebrando a cabeça com coisas que não são necessárias, né? Você colocou a informação no seu projeto, tem a dimensão da folha da porta, tem a aparência dela no 3D, ela está corretamente desenhada nas elevações. Você cria uma informação, tá? É isso que é o BIM, né? O BIM é a modelagem da informação da construção. Aquela porta vai receber essa propriedade de tipo de abertura basculante, tá? Então você cria aqui o tipo que você quiser. Clicando aqui em OK, já vai ter disponível, então, ó, nas propriedades, 2 folhas de correr. Aliás, 6 folhas, cadê a nossa? Será que eu fiz alguma coisa errada? Ah, tá aqui, ó, 6 folhas, né? Correr 6 folhas. Se você quiser, você pode ajustar ali também, né, ó. Gestor de propriedades, você pode puxar aqui, ó, colocar debaixo da de 4 folhas, né, para ficar mais fácil de encontrar. OK? E agora sim, ó, fica mais fácil, você clica ali na propriedade e aí você já encontra facilmente aqui, ó, 6 folhas de correr. E o seu mapa de esquadrias, como é que vai ficar? Olha lá, ó, 6 folhas de correr. Essa outra aqui também é o mesmo tipo, então você pode mudar, tá ok? Então assim você pode ter todos os seus problemas de esquadrias resolvidos. Tanto como que eu crio um novo modelo de esquadria, você poderia muito bem também modelar, né, juntar aqui, usar a criatividade para modelar essa esquadria do jeito que você precisa, seja porta ou janela, salvar como uma nova porta, e você vai deixar ela ali salva, também criar a propriedade que você precisa ali para especificar. Bom, essa é uma dica muito útil para portas que você tem especiais no seu projeto. Geralmente, num projeto, você vai ter umas 2 portas, 1 ou 2 portas personalizadas, quem sabe, né, ou esquadrias, janelas, que você não tem no template padrão brasileiro. Então, com essa técnica aqui, você vai te ajudar muito, tá? E aí, se você tem variações dela, você vai ter ali poucas variações também, né? E aí, é só você manter aqui uma base sempre, salva isso aqui, coloca isso aqui num vegetal de auxílio, né, que você possa esconder, tira a classificação dessa esquadria, né, ó, por exemplo, eu tinha aqui 2 esquadrias, né, cadê? Acho que são essas 2 aqui, né, ó, pega essas 2 esquadrias aqui, ó, tira a classificação dela, para ela não aparecer no nosso mapa de esquadrias, tá? Então, assim, ela não vai aparecer aqui no mapa de esquadrias, tá vendo que eu já reduzi, ó, não tenho mais nenhuma porta de 3 folhas. Então, se você quer manter isso aqui no seu arquivo como uma base, você tem uma base de modelagem para criar outras portas, faça isso, tá? Tira a propriedade, tira a classificação para ela não aparecer nos seus mapas, e também, de preferência, cria um vegetal, ó. Numa outra aula até ensinei, né? Eu fui lá, ó, criei um vegetal aqui chamado Alt, traço, base modelagem, por exemplo, pode ser o nome que você quiser. Dou um OK. Automaticamente, ele já vai ficar escondido. Cadê o meu vegetal lá, ó? Ele já vai ficar escondido em todas as vistas, tá? Então, é até legal você também pegar aqui, por exemplo, um modelo 3D, ó, clicar aqui em novo e usar e criar também uma combinação de vegetais para Alt também, né? Base modelagem, para que ela fique visível. E aqui, ó, você vai habilitar essa base modelagem, atualizar, ela vai ficar visível. Vou dar aqui um OK. Então, ó, numa planta minha de projeto, ó, vamos carregar uma planta de projeto aqui do ArchiCAD, ó, do template padrão brasileiro, ó. A planta executiva aqui do térreo. Ah, tá. Preciso também colocar isso aqui, né? Conforme eu falei. Eu disse que isso aqui tudo seria um vegetal de Alt, né? Ctrl Shift T, você vai poder trocar o vegetal de vários elementos ao mesmo tempo, tá? Então, vou lá. Tá aqui. OK. Então, ó, numa planta minha de projeto, não vai estar mostrando a sua base de modelagem, tá? Mas quando você quiser visualizar, você muda lá para sua combinação de base e modelagem, e aí você tem ali o que você precisa para trabalhar e criar um novo padrão de porta, tá bom? Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi intenso, mas eu tenho certeza que vai resolver muitos problemas que você tem enfrentado aí, começando a transição para o BIM. E se você gostou desse conteúdo, gostou da metodologia de ensino que a gente utiliza aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para o meu treinamento completo, BIM para arquitetos. Se você clicar e for direcionado para uma página de espera, é porque as inscrições estão esgotadas, mas você pode se cadastrar na lista de espera para receber um aviso assim que a gente abrir uma nova turma, tá ok? Um grande abraço, a gente se vê na próxima.